Boa noite, Maranhão, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos com mais uma live aqui do Sindicato dos Advogados do Estado do Maranhão. Hoje, dia 5 de março de 2018, estamos com convidados de luxo, né? Advocacia em peso, futuro advogado, Isaías Rocha, jornalista, doutor Leonardo, Tufi Maluf, Carinho, e casal de advogados, uma estrada imensa de experiência. E hoje nós estamos aqui discutindo a advocacia, né? São temas, às vezes até contraditórios, né? Porque a gente passa uma vida na faculdade, né? O resumo é esse, aprendendo as teorias, aprendendo as doutrinas, e quando a gente vai para a prática começam as decepções, como foi essa de quinta-feira, onde a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, nós estamos falando para o mundo, ela repisou a Lei Maria da Penha. O agressor de uma advogada, da doutora Ludmila, nossa afiliada, ela foi agredida 2 vezes pelo seu ex-companheiro e ele foi premiado com um habeas corpus inusitado. Hoje o Sindicato dos Advogados do Maranhão recebeu o telefonema do Brasil todo, perguntando quem são esses juízes que pisotearam, atropelaram a Lei Maria da Penha, com todo esse antecedente criminal do autor, né, numa circunstância que deixa todos estarrecidos. Porque o pior, né, quando nós, advogados, ficamos estarrecidos. O pior é quando a sociedade deixa de acreditar na justiça, que o próprio nome já diz, ela tem que ser imparcial, ela tem que preservar a vida, ela tem que preservar os bons costumes e ela tem que dar o exemplo. Só a justiça, porque a justiça não tem o efeito da punição, ela tem o efeito da aplicação, da reeducação e da reprovação da conduta do delinquente. Mas nós não podemos perceber que, ao contrário do senso, é vergonha da gente puxar a carteira da OAB do Maranhão e dizer: sou advogado que milita na Justiça do Maranhão, aonde o homem espanca a mulher e a justiça diz que pode. Porque o que todo mundo está perguntando aqui agora é se no Maranhão não se pune quem agride mulher. Aonde se coloca um autor de crime na rua sem medida protetiva. Aonde? Quem está preso para a DEAN, para quê? Para fazer estatística. E a delegada da DEAN vir para a televisão dizer que a DEAN protege a mulher, que a Casa da Mulher, que é um prédio muito bonito que fizeram ali perto da ponte do Jaracati ali. Um prédio muito bonito, eu achei muito bacana, mas não funciona na prática. Porque as mulheres do Maranhão continuam inseguras, porque a polícia não prende agressores influentes. E a Justiça do Maranhão está provando, mais uma vez, o que a gente vem sempre denunciando aqui. Ela está soltando as pessoas influentes. Agora, o presidente do tribunal hoje deu uma entrevista dizendo que cada um tem o seu ônus. Ele hoje, jornalista, ele praticamente criou uma nova teoria, que é a justiça fracionada. Ele só faltou dizer que o código das leis aqui do Maranhão são diferentes do Brasil, e que aqui não tem lei Maria da Penha. Aqui tem lei da peia, onde o cara que bate mulher, ele tem a proteção da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão. Agora, o mais interessante é que esses julgadores que botaram esse cidadão na rua, eles passam uma concepção de juízes duros para prender pobre, gente. Passam uma concepção, nós temos que ser rigorosos contra pobre, contra preto, contra analfabeto. Agora, o mais grave de tudo isso, que eu conversei com a doutora Ludmila hoje, é que a Procuradoria de Justiça, que já tinha feito um parecer favorável à reprovação da conduta e opinando
pela não concessão do habeas corpus, foi mudado na banca. Rapaz, foi um jogo, um verdadeiro jogo, em véspera de feriado, que só acontece aqui no Maranhão essas coisas. Mas não tem ninguém, aqui no Maranhão tem muita falcatrua, muita pilantragem, muita malandragem, mas não tem o corretivo. Porque se eu fosse presidente do tribunal, eu mandava para a corregedoria. E se eu fosse advogado da Ludmilla, hoje eu já estaria em Brasília. Depois do julgamento, eu gravaria o julgamento que estava no CNJ denunciando o que aconteceu aqui na primeira Câmara Criminal. Eu quero dar meu boa noite, começar aqui pela doutora Eonara. A doutora Eonara é advogada, e hoje nós estamos discutindo aqui a advocacia. E eu sou um pouco, assim, atirado nessas coisas. Eu estou profundamente indignado com esse Tribunal do Maranhão. Mas eu sei que todos os advogados do Brasil, toda a sociedade brasileira está indignada com esse Tribunal do Maranhão, nessa primeira Câmara. Mas eu queria dar uma boa noite, dizer para a senhora da importância da sua participação hoje na nossa reunião aqui, para tratar de assunto da advocacia. Que bom, doutor Valdez. É uma honra, é uma satisfação muito grande estar aqui, me unindo aqui ao grupo para justamente tratarmos sobre essas questões afetas à advocacia, que são muito graves e que precisam realmente fazer parte de todas as pautas diárias nossas, não é? Porque é extremamente importante que essas chagas sejam abertas e discutidas dessa forma, da forma mais ampla possível. A sociedade precisa ter ciência, e já tem, do que é que está acontecendo. Doutora, então, como mulher, a senhora pode me dizer, a gente pode dizer que a mulher maranhense está de luto hoje? Com certeza. Como é que a senhora se sente com uma violência dessa e um beneplácito de uma decisão injustificada? Pois é, doutor Valdez, é triste a gente assistir essa realidade, não é? Claro que não conhecemos os autos, mas de tudo que se conhece, de tudo que se sabe, certamente não havia elementos ali para promover essa soltura da forma como foi feita, não é? Então nós temos convicção de que essa situação deixa e vulnera mais ainda a mulher maranhense. Muito bem. Doutora Karine, boa noite. A Karine é criminalista de mão cheia. A senhora como criminalista especificamente, porque nós temos que ter muito cuidado toda vez que a gente coloca questões referentes à advocacia de grande relevância. A gente sabe que do outro lado também tem um colega nosso, o Otaviano, que militou, né, e aqui ninguém vai desmerecer o mérito do colega que atuou na defesa do acusado, né, do paciente. Mas o que nós estamos discutindo aqui é a questão de mérito, certo? O que nós temos que ter preocupação é se A, B, C ou D, que praticou determinado delito de gravidade X, se ele merece ou não liberdade. Se a justiça está tendo a medida certa para todos, independentemente de classe social. E a senhora, como advogada criminalista, eu queria que a senhora tecesse as suas considerações a respeito desse fato. Bem, a Lei Maria da Penha, que é de cunho processual, não material, ela diz lá, né, ela reza esses artigos com relação à reiteração da violência doméstica, que deve ser decretada a prisão preventiva. Me causa espécie o resultado desse julgamento, e eu fiquei realmente muito assustada, tendo em vista que o que a Justiça do Maranhão está demonstrando é que é uma justiça temerária, né? Foi um julgamento, assim, surpreendente, né? Principalmente para nós mulheres. Eu faço parte de um movimento chamado Tamo Junto, que é uma ONG conhecida nacionalmente, onde as mulheres, inclusive eu já palestrei sobre a violência doméstica, onde as mulheres devem ter mais vozes e denunciar os criminosos, né? E eu defendo muito isso, inclusive eu não advogo para homem que bate mulher, é o princípio lógico meu. E eu vejo que a luta que a gente está tendo com relação a levar para as mulheres
denunciar toda aquela questão da violência, porque as pessoas de menor poder aquisitivo, elas não têm o conhecimento da lei. Elas mesmas, a credibilidade com relação à aplicação dessa lei para mulheres sem instrução é mínima. Agora, vamos para o caso Tailândia. Gente, foi uma advogada que foi violentada várias vezes pelo companheiro. Algo que repercutiu nacionalmente. E aí, o que eu vejo, né, no meu subjetivo? Que eles só esperaram a poeira baixar, entendeu? Para poder não colocar o irmão do prefeito de Pinheiro preso, certo? Eles só estavam esperando a poeira baixar. Foi uma advogada, uma pessoa que colocou a voz, a cara no Brasil, que conhece as leis, entendeu? Não dizendo que quem não conhece a lei, ou quem está numa situação de poder aquisitivo menor, não merece o mesmo respeito. Mas o que eu quero dizer é que essa questão está muito mal explicada. Até mesmo Mas só que a poeira não baixou, pelo contrário. Nós tivemos 2 feminicídios aqui depois desse fato. Sim, foi E esse tipo de conduta que o tribunal está inovando aqui no Maranhão, que é de arrebentar a Lei Maria da Penha, ele só serve, na verdade, de incentivo para aqueles que estão perpetrando em sua mente a prática do delito. Porque ele diz, cara, se o filho, o irmão do prefeito não foi punido, por que eu vou ser punido? Eu também tenho dinheiro para pagar advogado, mesmo não sendo importante como os advogados. Porque a questão não é de pagar por advogado. A questão é que esses juízes, até em julgamentos que eu tive lá, eles são muito duros. E por que eles amoleceram agora? É esse fenômeno que eu quero entender. Por que eles ficaram mole agora? Se eles são tão duros contra o crime no Maranhão. Alguém vai dizer assim, não, mas tem que ter o Estado Social. Então, é o que eu venho dizendo. A justiça do Maranhão funciona de acordo com o destinatário. Para cada destinatário tem um tipo de aplicação da norma. Ou não? Doutor Filho, boa noite, mas eu vou dar boa noite. O doutor Otaviano, é uma honra muito grande tê-lo aqui hoje. Na verdade, o doutor Otaviano veio com a sua esposa, a doutora Garcia, a gente veio discutir advocacia, veio discutir ordem dos advogados, viemos discutir projetos, mas hoje é o dia em que nós fazemos a live do sindicato para discutir sempre os principais assuntos da semana, que foi essa decisão que assustou o Brasil. O Brasil todo está assustado com o Tribunal do Maranhão, depois que soltou um reincidente de crime genérico, que agrediu 2 vezes a mulher. A primeira agressão, ela estava grávida dele mesmo. E a segunda agressão, ele só não consumou o homicídio porque os vizinhos não deixaram, porque ele quase a atropela com o carro. Doutor, boa noite. Fique à vontade para comentar qualquer assunto que nós discutimos hoje na pauta. Subjetiva, temerária, seletiva. Né? Então essa discussão é muito pertinente, doutor Rodrigues. Eu acredito que isso só nos motiva e nos fortalece, né, a caminhar, né, a fazer com que isso tenha, digamos assim, uma abrangência maior dessa discussão, para quem sabe um dia nós podermos fazer efetivamente essa lei valer e os nossos magistrados, né, terem somente, digamos assim, uma linha, né, de aplicação da lei, que é a linha correta, que é fazer justiça, né, para todos. Né? Doutora Garcia, boa noite. Advogada, colega nossa. A senhora acha que esses acontecimentos que nós estamos comentando aqui, ela continua colocando a mulher em estado de vulnerabilidade? A senhora acha que a mulher maranhense, depois dessa decisão, ela pode continuar acreditando na justiça, na própria polícia, porque 100 dias nós não conhecemos uma diligência que tenha sido perpetrada pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Não tivemos pronunciamento de nenhuma autoridade do governo, do secretário de Segurança. Parece assim que esse caso não interessou as autoridades constituídas, e que a gente acha muito grave. E por fim, vem o judiciário, né? Porque o caso começou no plantão da Cidade Olímpica, né? Onde o delegado de polícia arbitrou para o autor rico R$4.000 de fiança, na mesma porta
que a vítima entrou, ele saiu na mesma hora. E já com medida protetiva na cidade de Pinheiro, lá em Pinheiro, onde ela grávida foi espancada, pisoteada, essa ação penal, ela repousava nas prateleiras da comarca de Pinheiro. Talvez o juiz de Pinheiro estava muito ocupado. Ele não conseguia olhar esse processo para julgar o infrator da Lei Maria da Penha. Não satisfeito, ele não foi punido na primeira vez, ele voltou a cometer o crime e foi premiado pelo Tribunal de Justiça através da decisão da primeira Câmara Criminal. Como é que a senhora vê hoje o estado da mulher do Maranhão? Ela pode acreditar na polícia e na justiça? Ou é questão de sorte? Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É um prazer em estarmos aqui, dividindo com todos aqui esse momento. Queremos dizer também que acreditamos no seu projeto, estamos aqui para juntos contribuir de alguma forma. Hoje, entre os assuntos discutidos, um dos focos foi o caso da doutora Ludmila, que muito nos entristece. Como a doutora Carol colocou, ela teve a coragem de se expor. Ela teve a coragem que muitas mulheres não têm, que passam anos e anos e anos, como as próprias estatísticas mostram, que tem mulheres que passam até 10 anos sendo, na verdade, torturadas, massacradas, por aqueles que, na realidade, deveriam protegê-las. Então, nós temos aí a Lei Maria da Penha. O Brasil ele tem o costume de dar lei, dar nome às leis, e não seria diferente com a Lei Maria da Penha, por toda a história vivenciada por essa senhora. A própria história da Lei Maria da Penha, ela vem desfigurar o que muitos pensam, que é porque a mulher ela está em uma condição de vulnerabilidade, é verdade, porque quando ela foi questionada no serviço, e até hoje existe essa discussão se ela é constitucional, se ela é inconstitucional, mas na realidade o que se discutiu ali na Lei Maria da Penha é tratar na realidade os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades. Como o doutor Valdez colocou, o Estado, voltando para a nossa região, tem enfrentado uma série de assassinatos envolvendo a questão do feminicídio. Eles têm se agravado, a violência ela só tem perpetuado mais e mais. Nesses 2 finais de semana, a gente tem, nesses 2 dias, a gente tem acompanhado aí nos noticiários 2 casos terríveis. E voltando para a decisão do tribunal, do TJ, do Maranhão, o que a gente tem a dizer, como mulher, que nós nos sentimos também um pouco vítimas, quando nos colocamos do lado dela, na situação dela, nos envergonhamos. Nos envergonhamos das decisões, inclusive dessa última, que nos causou espanto, porque esperávamos uma decisão mais rigorosa, ou pelo menos que ele viesse a cumprir conforme o que determina a lei. Não é isso? Então, lamentamos profundamente, e que possa essa situação específica ser, na verdade, analisada sob um outro foco e que possa ser avaliada, não apenas nos escritórios de advocacia, mas pelo próprio TJ, que eles possam ter, a partir de hoje, um posicionamento diferente do que tomaram através dessa decisão. Doutor Fih, boa noite. O tema está aberto, o tema aberto. É o caso da doutora Ludmila, e é importante que a mesa é composta por 4 homens e nós estamos profundamente chocados com essa decisão. Parece assim que o sentimento que eu tive é que eu era Ludmila e apanhei de um crápula.
E como é que o senhor se sente? O senhor tem 2 filhas mulheres e tem uma neta, que o senhor ama muito, talvez a segunda. Como é que é isso? Porque eu tenho 3 filhos homens, mas eu tenho uma mulher, que eu amo muito. O senhor tem uma esposa, tem 2 mulheres, você só tem mulher na sua casa. Como é que é isso? Como é que é aceitar uma decisão dessa? Deus o livre se o senhor fosse indiretamente vítima de uma decisão dessa. O que dá vontade de fazer? Boa noite. É inaceitável. Uma situação dessa não tem como se aceitar. Inclusive, eu participei junto com você, doutor Valdez, como sindicalista, assim que fomos contactados pela primeira, assim que ocorreu a agressão da Ludmila, da doutora Ludmila, a pedido dela e da família, nós estivemos lá na casa dela, filmamos com ela, e eu vi ali logo, não filmar, eu vi o tanto que ela estava machucada. Aquilo é revoltante. É muito revoltante. Eu tenho 2 filhas, uma esposa, uma neta, e em menos de 30 dias está chegando outra neta, que vai ser muito amada também. Olha, é insuportável pensar eu posso, me perdoe da palavra, nenhuma desgraça dessa de acontecer com um dos meus. Porque eu sou homem, eu trato bem não só a mulher, mas eu trato bem o ser humano. Todo ser humano merece respeito, mas é muito complicado. Uma situação dessa para um pai, para um avô, olhar uma filha, como eu olhei a Ludmila machucada, do jeito que ela estava machucada. Aí eu venho ver agora essa decisão, o judiciário parece que incentiva. Porque entre a primeira agressão e a segunda, o processo de agressão demorou mais de 1 ano, repousando em uma das gavetas do tribunal, lá no interior. Aí depois da segunda agressão é que pediram a medida protetiva lá que decretava a prisão. O decreto de prisão lá de Pinheiro já foi derrubado há vários tempos. Estava só o outro daqui de São Luís, aqui da capital. E esse teve esse desfecho agora que, a meu ver, incentiva um crápula a agredir uma mulher. Porque isso não é serviço de homem. O homem não foi feito, a mulher não foi feita para apanhar, nem de homem, nem de outro. Isso eu vejo como um incentivo. A qualquer momento, eu já fico agora, já temo até por ela, porque isso não é ato de um normal, isso é ato de um psicopata. Eu não sei o que pode acontecer com ela. Os desembargadores que concederam o habeas corpus, qualquer situação a responsabilidade é deles. Que aconteça com a doutora Ludmila, a responsabilidade é de vocês. Então, isso incentiva essa prática desse delito hediondo. Muito bem. Doutor Isaías ficou por último, futuro advogado, estudante de Direito, jornalista da maior qualidade. E como jornalista, ele semanalmente e durante todo o tempo do exercício da sua profissão já promulgou diversos noticiários que devam ter causado clamor público à sociedade maranhense, e esse, doutor Iraci, ele causou clamor ao povo brasileiro, ao povo mundial, vamos dizer assim. Porque hoje nós temos as redes sociais como um grande instrumento do trabalho, vamos dizer assim, que estão acima da censura. Nós podemos comentar aqui tudo que acontece de forma nua e crua. Aqui não tem produção, aqui tem a verdade. Na nossa live aqui, que é de responsabilidade do Sindicato dos Advogados do Maranhão, apresentado pelo amigo de você, Rosa Bobesco, que tem a honra de ser o presidente. Mas nessa sua labuta de jornalista, o que lhe chamou a atenção nesse caso específico? Doutor, primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. A gente sabe que, enquanto profissional de comunicação, a gente dá notícias agradáveis e outras nem tanto. Mas a gente tem que dar do mesmo jeito, porque tem casos que merecem ser públicos para que a opinião pública possa fazer o seu devido, dar a sua devida interpretação. Quando a gente analisa esse caso da doutora Ludmila, que por sinal, quando ocorreu o fato, no dia seguinte eu fui o primeiro a gravar um vídeo público com ela, que acabou repercutindo nacionalmente através do portal G1 e
e também dos outros veículos de comunicação. Então, parabéns também por essa iniciativa. O sindicato tem sido atuante não apenas nesse segmento de profissional, né, da categoria prerrogativa de vocês, como também tem servido, né, inclusive de base e de fonte de informação para nós que trabalhamos com comunicação. Esse caso específico da doutora Ludmila abre uma prerrogativa perigosíssima, porque aí você tem já uma jurisprudência que outros advogados de agressores podem utilizar. Só, eu preciso liberar meu cliente, porque o TJ, a vara, tolerou e autorizou. Então, se cabe para ele, é o pau que dá em Chico, é aquele ditado popular, tem que dar em Francisco. Pasme, doutor, no dia que o TJ concedeu essa liminar, um homem foi suspeito de matar uma mulher no coroado, com uma facada na nuca. Olha só, no dia que se libera um acusado, um suspeito de um investigado de agredir a sua esposa, acontece na própria cidade o caso de feminicídio. O Maranhão, desde 2015, doutor Valdez, ele vem figurando nesse mapa da violência quando se trata de mulher. Eu vou só ler aqui um dado interessante, dado do Departamento de Feminicídio do Maranhão, que revelam que ocorreram 25 mortes de mulheres em 2015. Em 2016, o número subiu para 28. E em 2017, registrava-se 47 mortes. Sabe por quê? Porque o tribunal diz assim, ó, pode agredir que a gente autoriza vocês a praticar esse delito. E aí, quando a gente pode dizer que o Tribunal do Maranhão é machista? Será que é isso? E ficou claro exatamente isso. E a gente observa que os índices de violência contra a mulher colocaram o Maranhão no topo do ranking. Eu não acredito que os desembargadores, eu me lembro, toda vez que eu ouço falar ou participo de rodas de debate sobre o judiciário maranhense, eu só lembro de uma frase do presidente atual do TJ, do desembargador Zé Joaquim, que ele disse que não ia tolerar mais esses absurdos, na verdade, que mancham o Poder Judiciário maranhense. Eu ainda estou acreditando na palavra do desembargador, porque eu acredito que é um dos mais sérios. E se caso permanecer com o que ele falou no dia da posse, eu acredito que o Maranhão, o Judiciário maranhense pode... Um dado importante que me chamou a atenção agora, doutor Iraci e doutor Leonardo, doutor Otaviano e doutor Tufi, é a questão da composição das câmaras. Eu acho que a Lei Maria da Penha ela precisa evoluir a tal ponto de que haja paridade de armas no julgamento. Por que 3 homens julgam um autor de crime contra a mulher que é homem? Por que não são criadas câmaras criminais especiais onde haja um número igual entre mulheres e homens? O que vocês acham disso, doutor? O senhor termina. O que o senhor acha? O senhor acha que há 3 homens, vamos dizer assim, de idades aproximadamente superior a 60 anos, julgam a mulher? Porque na verdade o que foi julgado aí foi a mulher. Eu acho que o que foi julgado aí foi a conduta da mulher no habeas corpus, para justificar, porque é injustificável em qualquer tribunal do mundo, de um país democrático, que uma mulher que seja 2 vezes agredida pelo mesmo homem, e uma delas, ela estava grávida dele, e ele cessou. Cadê a severidade da lei? É isso que me chama a atenção. Então, será que esses índices que o senhor acabou de publicar aqui não são decorrentes de um tribunal machista que nós temos aqui? Será que nós não temos que ter uma lei ou mudar o sistema organizacional dos tribunais para, em casos da Lei Maria da Penha, que ele seja composto também de mulheres? Seria interessante, é uma sugestão, até para equilibrar o debate. Só para fechar esse assunto, doutor Valdez, que mancham, na verdade, que às vezes as pessoas descobriram tudo de ruim do Décimo Maranhão. Até colocar em suspeição a ineficácia da Lei Maria da Penha, que até outra hora era uma legislação que servia de exemplo para o mundo todo. Poxa, será que é só no Maranhão que
tudo que não presta, será que isso acontece aqui no Maranhão? Eu ainda estou acreditando na justiça. E eu acho que grande parte da sociedade também segue esse raciocínio, mas eu acho que as coisas, sabe, doutor Tufino, têm ocorrido que provam, jogam por terra toda essa confiança. Não conseguiram prender. Primeiro, vamos começar do início. Foi arbitrado uma fiança, depois ele fugiu, passou mais de 100 dias foragido, com 2 mandatos de prisão, e ninguém conseguiu encontrar. E todo dia se fala que... Nesse espaço de 100 dias foram revogados 2 mandatos. 2. Então, assim, se fala quase todo dia do Maranhão que a polícia está mais estruturada, foram nomeados, mas não conseguiram localizar uma pessoa que passou 100 dias. Porque a polícia aqui no Maranhão é polícia de governo, é de Estado. Aí, a polícia do Maranhão atende comando dos gestores. Ela não atende o comando do Código Penal e do Código de Processo Penal. É diferente. Porque eles prendem quem eles querem aqui. Aí eles levam, chamam a imprensa, faz aquele palco todo, aquela cena de televisão de filme americano. Tudo bem. Mas aqueles que precisam efetivamente estar presos, a gente não sabe. E esses crimes acontecem aqui no Maranhão. Aqui acontecem os crimes misteriosos, que simplesmente, não só os órgãos de imprensa se calam, como se cala todo mundo. É impressionante. Parece que tudo aqui é orquestrado. Parece que tem, no Maranhão nós temos um maestro das tragédias. Tem aquelas que vão para debaixo dos tapetes e tem aquelas que têm que ir todo dia sendo requentadas. É de acordo com os interesses, mas vale o dinheiro. Verdade. Vale quem tem mais. Para fechar, eu quero dizer que no Maranhão, o crime não vai compensar. Eu acredito nessa tese, eu acredito que ainda haja magistrados sérios. Só que tem uma situação, doutor. Essa ferramenta que o senhor acabou de utilizar, que é as redes sociais, ela tem um efeito muito positivo. Sabe por quê? Você falou sobre a questão dos veículos. Os veículos de comunicação nos dias atuais não tem como se calar, porque as redes sociais muitas das vezes não permitem. Quando você não encontra espaço em um canal de televisão, você vai para as redes sociais e o efeito é o mesmo. A repercussão é a mesma. Porque foi através, por exemplo, das redes sociais que o senhor publicou um vídeo exclusivo com a agredida, que é a vítima, que foi a doutora Ludmila. Através dessas redes sociais, o vídeo acabou repercutindo e foi usado como pauta para muitos veículos de comunicação. Então, para fechar, que o senhor continue utilizando essas ferramentas que estão à sua disposição para também provocar a opinião pública, para que possa alertar a sociedade não apenas no quesito jurídico, mas também no quesito político. O que o nosso povo também precisa é de uma educação política. Não é apenas servir de anos ímpares, éticos, e em anos pares, que são anos eleitorais, e aí joga por terra toda essa palavra de consciência, de ética. Então, que você continue fazendo esse trabalho, você tem um serviço que serve não apenas para os advogados, serve também para nós, não enquanto jornalista, mas enquanto cidadão. Porque é através desse mecanismo que eu vejo que é possível acreditar na justiça e também na advocacia. Eu queria, nesse momento, agradecer ao JP Turismo do Jornal Pequeno, ao grande jornalista UTPR Pogé, né, sempre democrático, onde nós temos a coluna Data Vem, que eu escrevo toda sexta-feira, que expressa o sentimento nosso de advogados, porque ali é a expressão do nosso sentimento. Muitos não podem escrever, mas comum o que nós escrevemos. E ele sempre acima de qualquer tipo de pressão. Eu sei que ele sofre pressão lá no jornal, eu já me disse, mas ele não abre e sempre coloca o jornal pequeno no patamar que o pai dele deixou, que a mãe dele ainda controla, que é o controle da verdade, doa quem doer. Então hoje houve um esgotamento do jornal por conta dos fatos que nós colocamos que envolve o crime de que fora vítima a advogada Ludmila. E na próxima sexta-feira nós vamos colocar o nome da procuradora da Justiça do Ministério Público,
Nós vamos colocar uns trechos do parecer. Dentro do Ministério Público, o parecer escrito, estudado, foi botado debaixo da gaveta. Houve uma reviravolta, em cima da mesa. Na última hora, nós vamos dar um nome também do Procurador da Justiça, que opinou pela soltura do agressor. Eu queria agradecer a presença do Dr. Otaviano, do Dr. Daci, do Dr. Leonardo, do Dr. Tufi, jornalista, do Reinaldo, da doutora... toda vez eu esqueço da doutora Larissa, da doutora Carim, de todos que estiveram aqui hoje conosco, discutindo as nossas metas aí para a Ordem dos Advogados. E sexta-feira a gente volta. Eu espero que a gente não volte com mais uma decepção, com mais um escândalo. Porque eu não sei o que falta acontecer mais aqui no Maranhão, viu? Acho bom diminuir o que coisa ao vivo é assim. Desse óculos, dá uma filmada do Tufi. Então, boa noite e até a próxima.